no passado, Stanley, eu vejo que os empresários eles sentiam um certo glamour de falar assim, eu não tenho sócio, 100% da empresa é minha. E é muito melhor você ter uma pizza que vale 100 milhões de reais, que metade da pizza é sua, 50 milhões, do que ter uma pizza de 20 milhões que 100% da pizza é sua. Com certeza. Eu tô vendo que antigamente o chique era não ter sócio, agora o chique é ter um monte de sócio. Exato. Faz sentido para você? Total. Sabe o que eu digo hoje para todo mundo? Eu quero ter mais de 1.000 sócios. Eu lembro do João Kepler, que o João Kepler dizia assim, eu quero ter mais de 1.000 startups investidas, né? Grande João Kepler. Beijo, Joãozinho, cidadão top. Cidadão, beijão. E aí, o que eu brinco dizendo que eu quero ter mais de 1.000 sócios. E é muito simples. Eu concordo totalmente com o que falou, Marcos. Totalmente. E é muito simples. Você continua expandindo seus negócios. Você não aumenta o ruído nem o conflito com ninguém. Porque desde o início, né, e a gente já conversou muito sobre isso, fica muito claro quais são os deveres e os direitos de cada um nessa história. Então, se você que está assistindo a gente, que está escutando, tem claro que você quer crescer, você quer trazer mais pessoas, mais negócios, e sempre tudo isso ficou muito bem combinado no início, ficou muito bem escrito desde o princípio, tá ótimo, você vai crescer. Quase todos, olha só, isso eu acho que eu nunca falei isso em público, quase todos os nossos negócios, nós temos vários sócios em cada negócio. Então, imagina a quantidade de sócios que a gente já reúne hoje. E eu tenho zero problema com isso, Marcos. E com certeza, um dos porquês disso estar dando tão certo, e a gente já falou sobre isso também, a gente já conversou sobre isso, é essa capacidade de network, mas é um network saudável, benéfico, positivo, win-win. É um network onde todo mundo sai ganhando, né? É bem o que o árabe fala, né? Do win, do victory e do love. Né? Se tem essas três coisas na nossa negociação, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, acabou, é sucesso com certeza. É o famoso dividir para multiplicar. Com certeza. Agora, Stanley, fala um pouquinho de como é a sua abordagem, o seu jeitão como líder e gestor no dia a dia, que premissas você usa, como você atua, qual que é o estilo Stanley de ser dentro da empresa. Tu sabe que a gente começou a desenhar uma metodologia para explicar isso, né? O estilo Stanley de fazer negócio. Porque no final das contas, com os nossos colaboradores, com os nossos sócios, com os nossos clientes, né? É uma negociação, é um negócio constante, né? E tem que ser positivo para os dois. Então, cada vez, Marcos, eu ontem estava conversando sobre isso, cada vez eu percebo que tudo está sendo muito mais espiritual na nossa gestão, tudo está sendo muito mais espirituoso, tudo está tendo muito mais contato com princípios, que são princípios que não deixam de ser princípios cristãos. Né? Cada vez mais nós estamos explicando para todo mundo como é que deve ser feito, orientando todo mundo qual é o caminho que deve ser trilhado, né? Mentorando cada colaborador, cada líder, cada diretor, para o que deve ser feito com relação à vida pessoal e profissional dele, que indifere, isso é indivisível, não tem mais lugar da gente falar que são duas coisas diferentes. Então, o jeito Stanley hoje de fazer negócio e de lidar com tudo isso não é paternalista, mas não deixa de ser uma forma metodológica, uma forma docente de tocar o negócio, explicando, né, muito passo a passo o que dá certo, o que dá errado, como é que deve ser feito, como é que é a cobrança, né? Aquele lance do líder carrasco, aquilo não existe mais, né? Perfeito. A gente precisa convencer, conquistar, né? A gente precisa namorar até os nossos colaboradores, né? Os nossos clientes. A gente tem que deixar todo mundo apaixonado pela gente. Todo mundo tem que ser fã nosso, porque senão não vai seguir, não adianta, não vai fazer. Perfeito. A gente dá a costa e não vai, né? Então essa é a minha ideia e isso eu falo claramente para o time todo, né? E esse contato, essa proximidade, também não tem mais lugar do líder distante, né? Num pedestal. Tem que estar o tempo todo no corpo a corpo, junto, né? Na mesma mesa. Claro, cada qual com as suas obrigações, com seus deveres, lógico, com seus direitos. E muitas vezes os seres humanos, eles se lembram dos seus direitos, mas se esquecem dos seus deveres. Claro, é o normal. Tem um mantra dentro da nossa cultura, Stanley, que eu repito para os líderes, os líderes repetem para os colaboradores, porque a empresa ela é muito um cascateamento, né? O que os diretores, os sócios, os acionistas comunicam para os líderes repassam isso para a operação, né? Com certeza. E eu ensino a galera a acreditar e viver isso aqui, ó. O ser humano ele tem o direito de errar, mas ele tem o dever de aprender. Exato. Então, errou 1, 2, 3, às vezes até 5 vezes para aprender o negócio, faz parte. Nós temos que ter estômago e entender que para uma pessoa ficar boa, ela vai errar.
Mas a partir do momento que a pessoa sabe minimamente como fazer e erra, aí deixou de ser erro, aí virou falha. Exato. Então eu falo dentro da empresa, o erro é bem-vindo, porque o erro ele é um construtor de competências. Agora a falha não é bem-vinda. Exato. Porque a pessoa ela já tinha os insumos para fazer minimamente bem feito, e aí se ela falhou, ela gerou prejuízo, ela gerou ruído, ela gerou algum tipo de atrito com o cliente, e ela nem aprendeu. Por quê? Porque ela já tinha aprendido. Então, você errar até consolidar a competência, ok, consolidou a competência, aí é falha.